Esse é o barulhinho que eu escuto todo dia, 24 horas por dia, desde que eu fiz a minha mudança. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu tô aqui debaixo de uma árvore, no meu deck, dessa casinha que eu reformei, de frente para umas montanhas que parece que querem me abraçar. Então tem esse barulhinho do rio, isso é constante, barulho de pássaro, às vezes um barulho de mato eu vou ver, são as galinhas passando por aqui. E essa é a minha vida, já faz quase um ano aqui em São Francisco Xavier. Hoje, mesmo eu aqui no meio do mato, totalmente isolado, eu estou mais conectado do que eu já estive na vida. E também uma conexão cada vez maior, eu tentando, acho que esse é o grande desafio, de uma conexão comigo mesmo. Esse desafio ainda de muito trabalho é difícil desacelerar. Mas às vezes, que nem eu fiz agora, parei, saí da frente do computador e vim sentar aqui no deck para olhar essa paisagem, daí parece que tem uma calma, uma conexão, uma tentativa de equilíbrio. Que atire a primeira pedra quem não teve vontade de largar tudo por uma semana e se desconectar do caos da vida real. No episódio de hoje, a gente vai te contar a história de alguém que fez isso por alguns dias. E alguns dias viraram semanas, essas semanas viraram meses e os meses viraram um ano. E assim, o que era para ser só uma viagem virou uma vida. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast do MOVE, o bate-papo sobre a vida em movimento. A cada episódio eu, Fábio Seixas, vou trazer pessoas, ideias e dados sobre o que move nosso corpo, mente e espírito. Nessa primeira temporada a gente conta histórias de pessoas que mudaram de vida durante a pandemia, de quem decidiu no meio do caos trocar de cidade, casa e estilo de vida. Nessa temporada de 6 episódios, vamos conversar com gente que entendeu que a verdadeira qualidade de vida estava em cuidar de si, seja fazendo exercícios físicos, se conectando com a natureza ou refletindo a própria existência. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto e toda a ideia por trás do MOVE, acesse move.co, move.co. Ou siga a gente no Instagram, @MoveBR, Move com HBR. Se você gostou do Move e quer ajudar, dá uma olhadinha nas modalidades de apoio no nosso site. É só entrar no move.co e procurar o link Apoie, move.co, e vai na aba Apoie. Além de dar essa força enorme pra gente, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por lá. Fica a nossa dica. No episódio passado, a gente conversou com a Teodora Prado, que deixou a vida na Faria Lima por uma rotina perto do mar. E se você ouvinte ainda não escutou o episódio da Tel, a gente aconselha que você ouça logo depois de escutar a história de hoje. Não tem problema você começar com esse aqui primeiro, mas a cada episódio a gente traz uma discussão que te fará pensar sobre seu corpo, mente e espírito de diferentes formas. Hoje, a gente vai conversar com o Tom. Sou Tom Almeida, eu tenho 50 anos, eu nasci em Assis, no interior de São Paulo, e agora, desde agosto do ano passado, eu moro em São Francisco Xavier, no interior de São Paulo também. No ano passado, no meio da pandemia, ele decidiu trocar São Paulo, uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes, por São Francisco Xavier, um distrito no município de São José dos Campos, onde vivem menos de 4.000 pessoas. É que foi uma mudança que foi acontecendo, né? Eu vim para ficar, eu vou ter um canto ali, mas eu vou ficar indo para São Paulo. E eu falei, mas eu vou ficar uma semana e 3 semanas eu fico em São Paulo. Já da primeira vez que eu vim, eu já fiquei 40 dias seguidos. E desde então, acho que eu fui 2 ou 3 vezes só para São Paulo. De cara, já vim e me senti pertencendo a esse lugar, de verdade. Você consegue descrever e lembrar, assim, das sensações que você teve nesses primeiros dias que você chegou aí? Na verdade, é engraçado, até um pouco antes. Eu vim para passar uma semana, né? História do isolamento, e eu em casa, chegou um momento que eu falei, eu estou precisando da natureza.
Eu estava trabalhando muito e isolado, mas eu moro também em São Paulo, numa vila, então não era um caos, não é que eu estava... Mas, de repente, me deu uma vontade de natureza. Eu preciso ir para a natureza, eu preciso ir para a natureza. E eu peguei um Airbnb para passar uma semana. E eu vim com a minha sobrinha. E no caminho, na estrada, eu falei, eu vou alugar uma casa. Tipo, um chamado, assim. Eu vou alugar uma casa. Cheguei já com a pessoa que estava me recebendo do Airbnb, eu já falei, eu quero alugar uma casa. Quem que eu posso conversar? O que você pode me ajudar? Então ele já começou, daí eu vi 2 casas. Uma casa eu olhei e falei, não é isso. Então foi legal, né? Para falar assim, não é isso que eu estou procurando. Eu preciso de um lugar com vista. Daí ela falou, tem uma outra casinha e tudo mais. Na hora que eu cheguei, eu olhei e falei, é aqui. Foi amor à primeira vista. Esse sentimento foi cada vez mais se consolidando. Primeiro foi uma coisa intuitiva, vou alugar uma casa. Daí, de repente, quando eu estava aqui, tipo, é esse lugar. E daí já consegui vislumbrar o que ele ia se tornar. E, de repente, quando eu estava aqui, era, isso aqui é perfeito, é o que eu quero. E que bom que eu estou aqui, que privilégio. E eu acho que o sentimento era, e eu não preciso ir para São Paulo. Porque vinha uma coisa meio racional, assim, não, eu vou a cada 3 semanas para São Paulo. E daí, de repente, veio algumas coisas e falei assim, não, mas eu não preciso, por que eu tenho que ir para São Paulo? Então, eu fui meio que abrindo mão de umas verdades que não faziam mais sentido. Então, acho que é isso, acho que eu estava carregado. Acho que aqui eu fui me libertando de umas verdades absolutas. Quais são essas verdades? Você consegue identificar essas verdades? Eu acho que essa primeira verdade, que eu acho que é um grande... Na verdade, hoje pode ser um sabotador. Na época não era, mas era uma mudança cultural mesmo. Que eu tinha, por exemplo, eu falar que eu não estou em São Paulo em relação ao meu trabalho, para uma reunião, falar que eu estou aqui, São Francisco Xavier, no meio da montanha, vão falar que eu sou preguiçoso. Vão falar que, puta bom vivan. Então, eu tinha essas verdades que talvez me limitassem, que eu falava, eu não posso fazer isso ainda. Por causa de uma visão cultural, uma visão da sociedade, da economia e tudo mais. Hoje, o que essa pandemia veio nos forçar é assim, é isso, e funciona, não tem outro caminho, funciona. Então, eu acho que isso também me deu, inclusive, argumento, e eu me apropriei desse lugar e falei assim, não, eu moro aqui. Não, eu não posso ir, vai ser virtual a reunião. Não, a gente pode, na semana tal, eu vou para ir para fazer reunião, sabe? Quer dizer, pode ser que eu tá parecendo um pouco snob, não estou falando desse sentido, mas no sentido que de estar seguro que eu não preciso esconder que eu não moro em São Paulo mais, no sentido para estar disponível para os meus clientes, nesse sentido, de que inclusive, daí agora a gente vê também que é super desejável, né? Porque a gente está provando que é possível eu morar totalmente isolado no meio da montanha e dar conta do meu trabalho, de fazer reuniões, de fazer lives, de fazer tudo isso. Então, acho que me deu mais segurança para voar. Realmente, o estar remoto se provou possível. Antes, acho que tinha uma mudança cultural de justificar, de provar. Agora está provado. Então, daí, tipo, relaxa, é aqui que eu fico. Quando você fala desse teu movimento, primeiro foi por se sentir talvez oprimido dentro do grande centro urbano e do modelo que você estava vivendo aqui de trabalho e vida. E isso que te fez se mexer para um lugar que é São Francisco Xavier. Mas depois que você tá aí, eu entendi que tua cabeça mudou esse movimento, né? Não era mais um movimento assim, estou oprimido numa cidade grande, estou indo para qualquer outro lugar que eu veja um pôr do sol ou um mato. Mas quando você chegou aí, outras coisas fizeram você se movimentar, né? Quais foram essas coisas que eu imagino que estejam te movendo até hoje aí? Eu acho que para mim também não tinha uma questão assim, eu estou oprimido, São Paulo. Não, eu amava morar em São Paulo. Eu tenho muito disso, assim, não é que eu estou sofrendo e eu preciso, agora que eu estou sofrendo muito eu vou mudando. Não, para mim a minha vida toda eu vivo em constante movimento. Eu sempre vou, a minha intuição vai me chamando, a minha paixão, eu sou um cara extremamente passional pelas minhas ideias, pela minha criatividade, sempre eu preciso criar algo novo. Então não é que eu estava infeliz, eu estava muito bem. Apesar da pandemia, eu moro numa vila super charmosa, deliciosa em São Paulo, estava curtindo ainda mais a minha casa. Então não é que eu estava oprimido, só simplesmente assim, um novo passo se abriu, sabe, uma nova porta, acho que daí mais do que uma porta, um portal se abriu na minha vida, que era essa vida aqui, que eu imaginava que seria muito mais no futuro e de repente ela se apresentou. E daí eu tenho
Sempre tem aquela pergunta, né? Você prefere o campo ou prefere a praia? Eu sempre me conectei muito mais com o campo e com a montanha do que o mar. Sempre. Mas aqui, logo no início, Fábio, eu tive uma questão assim, de cair uma ficha e falar assim, a praia eu visito, aqui eu pertenço. Sabe, uma sensação de pertencimento a esse lugar, assim, as montanhas, a, a, a natureza, as árvores, a cachoeira, tudo isso. Então é uma questão de pertencimento mesmo que eu senti, que eu nunca tinha sentido. Então esse foi um sentimento que eu tive. E daí essa coisa muito do simples, de uma vida mais simples, da conexão com as pessoas daqui, a história da terra, a história do barulho da galinha, do galo, do cachorro do vizinho que vem para cá, de você pensar no lixo que tem mais uma demanda diferente do que tem na cidade, então de compostar, de queimar o lixo que você não vai usar em vez de levar para fazer não sei o quê. Então eu fui adaptando e criando uma outra vida, que eu me sinto muito parte disso, assim, parece que faz todo sentido. Acho que todo dia eu levanto e falo assim, faz sentido. O Tom é fundador do Movimento Infinito, que articula diversas ações relacionadas à discussão da finitude. Tom conversa com centenas de pessoas de todo o Brasil sobre morte, cuidados paliativos e terminalidade. E até nisso, a mudança para São Francisco Xavier ajudou. Então essa história de estar conectado com a natureza é muito incrível também eu ver toda essa impermanência que eu convivo com a natureza, os ciclos realmente da natureza. Então aqui, desde que no início, os tipos de pássaros que estavam aqui, de repente eles foram indo embora e chegaram outros, insetos, e as chuvas que acontecem, é tudo muito, eu estou muito próximo dos ciclos da natureza. Então isso fica mais evidente para o trabalho que eu faço, de olhar para a impermanência, olhar para os fins, e entender que eles vão acontecer e acolher que eles aconteçam. Uma das coisas assim que me chamou a atenção que ele falou, né, primeiro em relação ao trabalho, desse movimento dele, né, de começos e fins, em relação à morte e renascimento. Essa é a naturóloga Lorena Thieme. A naturologia é uma vertente da medicina alternativa que explora terapias ligadas à natureza. Os tratamentos incluem práticas de exercícios e atividades físicas e mentais, como massagens, meditação, respiração, visualização, entre outras. O foco dessa medicina alternativa é abordar as disfunções do corpo a partir de uma análise de desequilíbrios energéticos de uma pessoa. Assim, o naturólogo pode tratar de diferentes situações com técnicas como, por exemplo, a acupuntura ou a Ayurveda, uma das especialidades da Lorena. E o Ayurveda, que é a medicina indiana, ele fala muito sobre rituais, né, no sentido de um ritmo, no sentido de ter uma rotina. Então, isso que ele observou, né, desse começo e fim, é muito importante para o nosso corpo, porque isso vai melhorar o nosso sono, a nossa disposição, a nossa atenção, a nossa digestão. Então, ele está percebendo esse movimento da natureza de despertar e esse movimento da natureza, por exemplo, de acabar o dia, de ir se aquietando, e ele entendendo isso, já vai mudar completamente o sistema dele em si, né? Então, acho que isso que o Tom trouxe, né, de observar esses começos e fins, de tudo isso ter ficado mais claro, é que quando a gente está na natureza, simplesmente acontece essa observação, né? A gente vai trazendo esse olhar mais contemplativo, esse olhar de pausas. Eu sinto que quando eu tô na cidade é muito mais acelerado, né? A cidade leva a gente a um outro movimento que não é o tempo da natureza. Só da gente pensar, por exemplo, em luz. A gente tem muito mais tempo com luz do que sem luz. Só que a natureza não. Deu 6h30, 7 horas já está sem luz. Eu acordo muito cedo, uma coisa que eu mudei a minha rotina é dormir cedo e acordar cedo, então eu acordo às vezes 5h30, 6 horas da manhã, com o dia amanhecendo, e a primeira coisa que eu faço, eu venho para cá, mesmo às vezes tipo escovando os dentes, eu venho aqui do meu lado aqui esquerdo aqui. Eu tô com uma porta gigante, com uma janela que dá de frente para a montanha, e tento sempre parar e olhar e falar, meu Deus, assim, todo dia. No começo eu ficava mandando beijo para essa montanha agradecendo, eu fazia assim, faz tempo que eu não faço isso com ela, preciso voltar a fazer isso. Mas eu continuo admirando, assim. A gente não vê muito horizonte na cidade. Então a gente tá sempre vendo o primeiro plano, sei lá, por exemplo, agora eu tô vendo aqui
a tela do computador, algo muito perto do meu olhar, e se eu olhar para a janela, eu vou ver prédios em um segundo plano. Agora, algo mais profundo, como ver um horizonte, aquela sensação de ver o infinito do mar ou das montanhas, ou olhar, sei lá, você está no meio de uma caminhada, de uma floresta, e você vê o profundo, a gente não tem isso, né? Então eu sinto que esse lugar de estar na natureza também volta o nosso olhar para uma outra percepção. A gente começa a ver os detalhes, a gente começa a querer ver de perto, de longe. Então acho que isso também traz essa sensação de estar mais presente, né? E não ali no automático. Essa contemplação da natureza parece ser o ponto de encontro entre a teoria da Lorena e a prática do Tom. Na prática, o Tom destacou que a qualidade do sono dele melhorou desde que ele saiu de São Paulo. E isso, como disse a Lorena, tem a ver com a mudança de ritmo de vida e principalmente com o maior contato com a natureza. E não é só a Lorena que garante que essas mudanças alteram a qualidade do sono das pessoas como o Tom. O estudo Como o contato com a natureza pode promover a saúde humana, publicado na revista Frontiers of Psychology, afirma que o contato com a natureza tem uma série de outros efeitos fisiológicos relacionados ao relaxamento ou redução do estresse. Quanto ao sono, especificamente, o estudo mostra que o contato com a natureza ajuda a levar os indivíduos a um estado de relaxamento profundo, o que melhora o sono, aumenta a função imunológica de várias maneiras e contra-ataca os efeitos adversos do estresse. Então seria interessante observar isso, né? De como muda nossos sentidos quando a gente está na natureza e o quanto isso vai cascatear, vamos dizer assim, para afetar o nosso corpo, até movimentando de outra forma o intestino ou a vitalidade, o sono, a digestão. E falando um pouco sobre mente e essa relação com o corpo, o que acontece quando a gente tem os sentidos menos atiçados, digamos assim. Eu acho que a cidade traz muito esse lugar de toda hora tem que estar, sei lá, percebendo o que está acontecendo no celular ou o horário, a gente fica muito mais agitado, né? Então a gente acaba tendo uma outra percepção das coisas, ou, por exemplo, não tolerar muito sons, barulhos, ou às vezes nem tá incomodado e tá um som absurdo, assim, ao nosso redor, um ruído, né? A gente acaba tendo sempre um ruído estando na cidade. Isso vai acabando agitando a nossa mente. E essa mente agitada, ela afeta o corpo. E não pense que o Tom melhorou a qualidade do sono porque ele tem trabalhado menos. Eu tenho trabalhado muito aqui. E tem dias que eu estou estressado, eu falo, preciso de um banho de cachoeira. Eu saio aqui rapidinho, vou lá e entro numa cachoeira gelada, e agora está muito gelada. Mas dá uma chamada, assim. E eu adoro ouvir, ficar vendo os pássaros, que eu estava fazendo um call antes disso lá fora, pegando o sol ainda, e daí estava passando a galinha aqui do vizinho. Eu acho que é isso, assim, é entender, é bem um misto ainda eu não vivo uma vida super bucólica, eu tô na paz. Eu tenho trabalhado muito, então feito muitas reuniões e tudo mais, mas sempre com esse baita privilégio de fazer uma reunião olhando para a montanha, de poder comer olhando para a montanha, de ver os bichos e ficar pensando e estar aqui no meio da reunião e sair para conversar com o jardineiro. A questão central da vida do Tom é o movimento. Mesmo estando feliz em São Paulo, ele não teve muitos problemas ao largar tudo por uma vida que naquele momento fazia mais sentido para ele. Durante essas mudanças, no movimento do corpo e da alma, o Tom ainda arranja tempo para empreender. Dentro e fora do trabalho, Tom observa o movimento da vida, o começo, o meio e o fim das coisas. E a mudança de cidade para um lugar mais conectado com a natureza só aflorou isso nele. Além da nova percepção sobre a vida, o Tom ainda conseguiu uma renda extra, um olhar diferente para um lugar recém-descoberto que parece ter dado muito certo. Eu acho que isso reforçou, eu me conectou mais com a natureza, mas reforçou esse aspecto do meu trabalho. E como eu sou esse apaixonado, eu tenho sempre ideias e sou empreendedor, daí assim, eu estou aqui, uma casinha, mas de repente surgiu uma outra casinha aqui perto, daí surgiu uma outra, daí eu já fui meio que, mas isso acho que pode virar um negócio. Então daí eu já tenho uma casinha que agora eu estou alugando, e daí eu tenho mais uma outra, e daí isso é uma forma de eu estar criando negócios, de estar gerando negócio
para a região, ou seja, então a pessoa que limpa aqui em casa, que é a Tainá, então agora ela tem mais uma limpeza para fazer. E daí o dono da casa, que é o Antônio, eu estou pagando a reforma para ele fazer da casa e eu estou alugando e gerando renda. Então é legal ver esse impacto acontecendo também. E daí eu já conectei o projeto que eu tenho, que é o Infinito, que trabalha com fim de vida, fala sobre morte e tudo mais. Nessas casas que eu alugo, eu também tenho uma cota social, que eu trago pacientes que estão enfrentando um desafio no tratamento, durante o tratamento, que eu falo para eles virem aqui por uns dias de cura, a cura da montanha, a cura da cachoeira. Então, assim, a cura além da cura. Então, eu não estou falando sobre a cura da doença, e sim a conexão, essa cura maior. Então, também vai tudo interligando, porque por causa dessa minha paixão, tudo se mistura, meu trabalho com a minha vida, eu já não sei muito os limites. Hoje você se vê voltando a morar num grande centro urbano? Hoje não me vejo voltando, mas isso não quer dizer que eu não volte. É sempre assim, algumas pessoas, você vai ficar para sempre aqui? Falam, hoje eu vou ficar para sempre. Estou comprometido com isso? Não. Pode ser que a minha vida é em movimento, minha vida sempre foi isso. Então hoje parece que a minha verdade absoluta é ficar aqui para sempre. E eu vivo como se fosse dessa forma. Pode mudar e está tudo certo. Eu estou em paz. Assim, as minhas mudanças elas vão acontecer. Eu já morei em vários lugares e a sensação hoje é sim, para sempre. Pode mudar. Eu perguntei para o Tom o que ele gostaria de falar para alguém que está infeliz, morando em algum centro urbano longe e desconectado da natureza. Ele acabou fazendo uma reflexão sobre a vida como um todo. Eu gosto sempre de fazer uma provocação assim, se você soubesse que você tem 1 hora de vida, você pudesse ligar para uma pessoa, para quem você ligaria e o que você diria? E depois disso, se você não tem falado ou ligado para essa pessoa para falar isso, faça isso, porque a gente nunca sabe. E não é um convite mórbido, é só assim, é isso, é a impermanência da vida. Uma outra provocação é, se você soubesse que você tem 30 dias de vida, o que você mudaria na sua vida? Se você tiver que mudar muita coisa, então daí tem algo aí que tem que ser feito. É quase como se você tivesse que recalculando a rota do Waze, sabe? Se em 30 dias você vai mudar radicalmente a tua vida, então talvez tenha alguns ajustes importantes a serem feitos, porque a gente efetivamente nunca sabe. Então, assim, se eu soubesse que eu tenho 30 dias de vida, acho que pouca coisa ia mudar na minha vida. Pouca coisa, não ia mudar muito. Eu acho que então isso me traz tranquilidade. Então até aí, a sabedoria do meu trabalho hoje me ajudou, por exemplo, na decisão de ficar aqui. Tipo, essa decisão, se eu receber um diagnóstico, eu vou me arrepender de estar fazendo isso? Não, eu estou fazendo isso com a maior verdade. Então, acho que essa provocação se eu tenho 30 dias, eu tiver que mudar muito, então está na hora de eu começar a mudar. Nossa, eu estou em paz, ou eu tenho pendências importantes, então deixa eu resolver. Então, acho que essa provocação. Essa provocação é belíssima e já respondeu minha outra pergunta. Não preciso mais fazer. Tom, é isso. Muito obrigado aí pela participação. Maravilha. Obrigado, muito boa a conversa, adorei. No próximo episódio do podcast Move, a gente vai conversar com a Bárbara Bono. A Bárbara trabalha com comunicação e no meio da pandemia teve um burnout. A gente conversou com ela para entender como foi esse processo e como ela mudou o estilo de vida depois da crise. Hoje em dia ela mora em Paraty, no meio do mato, e vem criando vários projetos novos. Se você gostou do Move e pode e quer ajudar, dá uma olhadinha nas modalidades de apoio no nosso site. É só entrar no move.co e procurar o link Apoie. Não tem mistério. move.co e vai na aba Apoie. move.co. Além de dar essa força enorme pra gente, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por lá. Fica a nossa dica. A apresentação é minha, Fábio Seixas, a produção e o roteiro são da Gabriela Vilela e a edição de som é de Renan Lima. Até mais!